cara é empresário, velejador, apresentador, speaker, escritor de vários livros, tem um projeto belíssimo. Nós vamos ter 20 minutos aqui para conhecer essa fera, mas ele vai deixar vários contatos depois para vocês seguirem ele, que é maravilhoso o projeto dele. Obrigado por ter vindo, Betão. Prazer, Dimas. Muito bom falar com você e ter essa oportunidade de falar com essa geração, a nossa geração, né? Isso, a nossa geração, boa. Roberto, para começar, me fala um pouco essa vida de empresário do entretenimento. Estava vendo a tua biografia maravilhosa, como jovem, agora não mais, da Aeroanta, daquela época tão boa que nós tivemos, para ser um velejador famoso. Foi uma época interessante, foi meio sem querer, né? Eu entrei nessa área de entretenimento, casa noturna, nos anos 80, justamente quando a noite paulistana estava começando a acontecer, né? E depois de 5 anos trabalhando como barman, gerente de restaurante e bar, eu montei um negócio com 2 amigos, o Singapore Sling, depois o Aeroanta, depois o Olivia. E felizmente tudo que eu me envolvi deu certo nessa época, mas paralelo a tudo isso eu velejava, né? E um dia eu decidi viver de vento, né? Larguei tudo e fui fazer uma viagem com o Marcos de Miami para Ilhabela, num catamarã sem cabine, na verdade num Hobbycat. E foi uma viagem que transformou minha vida, né? Foram quase 300 dias de viagem e um aprendizado enorme. E quando eu voltei, né, eu passei praticamente um ano com 3 camisetas, 3 bermudas, uma sandália havaiana, uma jaqueta náutica. Não comprei absolutamente nada e foi o ano mais feliz da minha vida até então. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada aqui na minha vida anterior, né? Então, praticamente a minha vida foi assim, direcionada a viver a vida, dando muito mais ênfase, né, no sentir, no experimentar, no conhecer, do que propriamente no ter ou adquirir, né? E o barco, por ser aberto, ser um barco muito despojado, né, nos obrigou sempre, né, nas 8 viagens, a gente viajar com pouco, né? Mas pouco é também relativo, porque se você faz uma viagem para o frio, né, num barco sem cabine, para um lugar que os barcos oceânicos vão, alguma coisa você tem que levar, né? Não dá para ir sem nada. Então o aprendizado na questão de você fazer as escolhas certas, de você levar o mínimo, de você buscar soluções inteligentes de energia, de alimentação, de trajes, de comunicação, sempre foi um exercício interessante de planejamento, de execução. E isso é uma parte muito interessante dos projetos, porque ele acontece antes de você começar a viagem e depois que você mergulha na viagem, você desconecta do mundo e tudo aquilo que você planejou, que obviamente não vai dar certo daquela maneira, né? Ela vai dar certo, mas vai certo de outras formas, porque um barco aberto ele tem um coeficiente alto de imponderabilidade, né? Muitas coisas irão acontecer e que não estão no nosso controle, né? Nós somos mais suscetíveis a erros e às mudanças de meteorologia, né? O nosso barco é muito mais sensível do que um barco grande, cabinado. Mas isso foi como se a gente tivesse entrado, sei lá, numa guerra mesmo, assim. A gente foi moldado ali a ferro e fogo, sabe? Então você começa a perceber que as situações de superação, de risco, situações limites, de cansaço físico, climático, ela impõe a você uma condição muito áspera, vamos dizer assim, muito dura. Por outro lado, você acaba descobrindo qualidades e habilidades que você nunca encontraria em você se você não tivesse naquela condição. Inclusive chamou muita atenção na sua apresentação, na sua palestra, quando você fala a respeito da tua saúde, que você tem uma saúde muito boa, mesmo nas condições totalmente adversas que você enfrentou e enfrenta, você nunca teve nada. Você atribui isso à sua felicidade, você acabou comentando isso, é isso? A gente não pode ser prepotente de querer dizer, né, que a gente sabe o porquê de tudo, né? Mas
A gente fez 8 viagens, né? Mais de 1.300 dias no mar, exposto, né? Nevou, choveu, fez calor, ficou molhado, dormi molhado quantas noites? Nem sei, não dormi tantas noites, né? E não dá um espirro, quer dizer, você, na verdade, isso te chama atenção, porque aqui a gente vive, entre aspas, protegido, né? A nossa casa é fechadinha, tem aquecedor, tem ar-condicionado, tem sofá, tem Netflix, não sei o quê, e as pessoas ficam doentes, né? Aí você vai para uma jangada aberta no meio do oceano e não fica doente, você começa a perceber que a relação não é essa. Não é o caso de você se proteger, né, da natureza. Talvez você tenha que se proteger dos pensamentos, na verdade, né? Acho que aqui na cidade a gente não tem tantos pensamentos saudáveis como você tem no mar. Então, no mar você não tem vírus, por exemplo, né? A natureza está aberta, principalmente nos lugares frios. Então, a energia da gente, obviamente, você se prepara, mas você está envolvido, você tem uma meta, você está comprometido, você está ali numa situação de risco que você tem que ir, né? Agora, muitas vezes em São Paulo, as pessoas estão... Pensa, a gripe, que é um vírus, né? Uma virose que a gente pega. É difícil você pegar um vírus se você está muito... envolvido num projeto, você está feliz. Normalmente você pega a gripe quando você está um pouco, sei lá, desanimado, emocionalmente desgastado, ansioso, um problema financeiro, um problema de relacionamento, né? Alguma coisa assim. Então você começa a entender que a conexão em relação à sua saúde não tem nada a ver com o que a gente foi educado, né? Existe como se diz assim, uma cultura da doença, né? A gente toma remédio, né? O remédio remedia, não cura. O médico é especialista em doença, não em saúde. É tudo ao contrário. É interessante esse assunto, porque a minha irmã, ela foi morar lá em Tamonte, ela mora num parque estadual protegido legalmente, tudo lindo. E ela falou assim, mas você não tem medo, na verdade, você vai no meio do mato e ter assistência? Eu falei assim, não, eu vou lá para não ficar doente. E é justamente o que aconteceu com ela. Natureza. Então, natureza, ela vive no meio de coisas orgânicas. O remédio é esse, na verdade. Né? A outra coisa que eu ia te perguntar é relativa à parte, com certeza, eu acredito que você ganhava muito mais dinheiro quando você era empresário. Sim. Né? Porque a tua conta bancária, na verdade, não se mede pela quantidade de dinheiro que você tem, né? Você tem a tua conta da felicidade, que deve ser muito maior, não é isso? Isso acho que é uma escolha de cada um de nós, né? Tem pessoas que têm necessidade de acumular mais, outras pessoas menos. Eu dou muito valor as experiências. Obviamente que a gente tem que ter um cuidado financeiro, porque a nossa vida no dia a dia na cidade de São Paulo requer você comer, morar, se locomover e tudo mais. Mas acho que existe um ponto de equilíbrio aí, né? Porque a sua saúde, né? Que eu acho, na minha maneira de ver, a nossa saúde física, mental, emocional é o nosso maior bem. É onde a gente tem mais que ter cuidados, né? Porque sem isso você não consegue expandir tua consciência, aprender e se desenvolver. Sim. Então, você equilibrar o teu trabalho, que na verdade seria a tua realização, o teu propósito, passa a ter um sentido diferente. Eu não acordo pensando assim, olha, nossa, hoje eu tenho que trabalhar. Não, sabe, hoje eu tenho que realizar coisas, sabe? Hoje vou lançar o livro, como eu falei, um livro juvenil daqui a uns dias. Então, a minha cabeça trabalha no sentido profissional, olhando as minhas apresentações, o que eu vou falar, o que eu vou compartilhar, o que eu vou escrever, o que eu vou dividir, o que eu vou procurar aprender, o que eu vou expandir. São objetivos diferentes. E eu acho que eu tenho um sentimento bem forte em relação a isso, que a nossa saúde física e a nossa permanência aqui no planeta, ela está muito mais ligada a questões mais espirituais propriamente do que a gente imagina, né?
Normalmente você vem nesses eventos, assim, já fiz palestra no ano passado, tem um viés muito grande em relação à saúde, longevidade, mas eu pergunto, para que viver muito? É a mesma coisa, você vai encher o teu carro de combustível para fazer uma viagem, porque você quer chegar lá longe, mas você não pega uma estrada para andar 1000 quilômetros, descer o carro e falar, bom, cheguei, mas chegou aonde, né? Você tem um objetivo, né? Sempre a gente tem um objetivo. Então, eu creio que a gente vem com uma quantidade de energia para fazer uma viagem. E a gente tem que cuidar desse corpo aqui para chegar longe. Mas cuidar do corpo envolve uma questão um pouco mais complexa do que propriamente fazer uma boa alimentação, fazer ginástica e tudo mais. Para mim, tudo começa de um princípio muito simples. Todo mundo fala assim, não, eu preciso cuidar da minha alma. Eu acho isso... Quisera eu poder cuidar da minha alma, porque a minha alma é algo tão maior. Eu acho que nós precisamos deixar a alma cuidar da gente. Inclusive, eu ia perguntar relativo a isso, né? Você, quando está nessas condições tão adversas, qual o papel da espiritualidade nesse momento para você? É isso, né? Deixar cuidar da alma, cuidar da gente é o seguinte, é você ouvir tua intuição. Né? Porque no mar, a gente está num barco aberto, tem muitas coisas acontecendo. Todos os dias a gente toma 4, 5 decisões que podem resultar no final da viagem ou não. Muitas vezes a gente não tem tantos elementos para tomar essa decisão, mas quando você está na natureza conectado, a tua intuição funciona maravilhosamente bem. E não é algo racional. Você se preparou, você fez planejamento, você estudou, a gente conhece corrente, a gente conhece meteorologia, você tem as cartas náuticas, você tem 1000 elementos para tomar decisão, mas tem algumas horas que você não consegue saber tudo e você vai ter uma dúvida. E nesse momento a intuição, ela é a ferramenta mais preciosa. E a intuição, ela está onde? Ela não está no livro, ela não está na preparação, é uma conexão. Então, quando eu falo cuidar da alma, porque ter bons pensamentos é importante. Você imagina eu sair para uma viagem aqui, negativo, sabe, sim, nervoso, com medo, sabe? A gente acaba errando nesse ambiente desfavorável emocionalmente. Então essa intuição é algo maior que te vem, que te dá os teus caminhos. E também a tua autoconfiança. Sim. É você confiar de que você fez a melhor preparação, é você confiar que você fez a melhor escolha do teu companheiro, o barco, que você estudou. Essa autoconfiança é um limite, é uma linha tênue entre a prepotência arrogante e a confiança. Sabe? Então a gente não pode ser prepotente e também não tem baixa autoestima. Sim. Sabe? Você tem que andar num limite ali que você tem muita dúvida na preparação. Então, por exemplo, se eu faço uma travessia para o Ártico, ou para o Antártico, ou pelo Pacífico, 2 anos é o tempo da dúvida. Nós vamos ter muita dúvida, vamos discutir, vamos conversar, vamos ter muitas perguntas sem respostas. Mas no final a gente vai encontrando as soluções. No dia que você coloca o barco na água, não dá mais para ter dúvida. Não dá para sair mais negativo, sabe? Não dá para sair com medo. Você tem que ir. Né? E aí, obviamente, os testes virão. O barco pode quebrar, pode acontecer de bater em algum lugar, vão ter noites ruins, você vai passar mal, vai enjoar, vai ficar cansado, não vai dormir, vai ficar esgotado, mas nós já sabíamos disso, a gente escolheu. Então tem uma coisa que eu falo muito nas minhas apresentações, é que a diferença da vida na cidade, a vida do mar, ela é simples, porque assim, aqui na vida da cidade as regras são turvas, são confusas, e no mar as regras são claras e são impiedosas. E no mar você não vai xingar a onda, culpar o vento, você se responsabiliza, porque como é que você vai fazer? Eu fracassei porque a onda, não tem como. Mas aqui a gente funciona ao contrário, a gente culpa o governo, a gente culpa não sei quem, sei lá, é a inflação, é o trânsito, pela tua infelicidade, né? Ou pela tua frustração. Isso não acontece no mar. Então o mar, ele forma e molda um caráter de você se responsabilizar para as suas escolhas e saber que elas vão gerar
reações e que você vai ter que lidar com elas. É simples assim. Muito bom. Para uma pessoa que nós estamos falando de turismo, de aventura, velejar, qual é o teu conselho para uma pessoa que quer começar a velejar com a nossa idade mesmo, com a minha idade acima de 50? Sim. Começa como? É fácil. Vou comprar, primeiro fazer um curso de vela, né? Aqui em São Paulo tem, na Represa tem a Peranáutica, em Ilhabela tem a BL3. Fazer um curso básico. Eu tenho certeza que em uma semana você consegue andar sozinho num barco pequenininho. Sim. E você tem que experimentar se você gosta de estar sozinho, né? O barco é uma coisa interessante, porque quando você sai sozinho para o mar, tá você, o barco e a natureza. E velejar, de uma certa forma, é você se relacionar com o vento, que é algo que você não está enxergando, você está sentindo, né? Então você vai desenvolvendo uma percepção, uma habilidade de começar a se relacionar com um elemento mais sutil, que é o vento, que é a vela. Isso vai te trazendo... É uma terapia, porque não tem como você pensar em outra coisa quando você está velejando. Você não está pensando no que você tem que fazer amanhã, em conta para pagar, o que você vai ter que fazer na tua reunião. Então o mar, ele é um esporte, quer dizer, velejar é um esporte longevo. Conheço muita gente que tem 80 a mais e veleja. Maravilha. Não precisa fazer uma viagem para a Antártica, né? Você pode velejar num barco grande, confortável. E é um esporte também coletivo, né? Num barco grande você veleja com 6, 7 pessoas. E existem vários tipos de vela, né? Competição, cruzeiro, travessias. E pouca gente sabe, aqui no Brasil está aumentando, mas no mundo devem ter mais ou menos umas 4 milhões de pessoas, 3 a 4 milhões que moram em veleiros ou barcos. Você vê a quantidade de marina que tem na Europa, Estados Unidos, na Ásia. Muita gente mora em marina, em veleiros. É um jeito mais barato, né? Porque é uma casa... Em casa, né? Como se fosse um motorhome, né? É um quintal grande, né? E aí você vive uma vida de caramujo, né? Você leva a casa nas costas, né? Para onde você vai. Maravilha. Me conta um pouco sobre o projeto aí da Globoplay, maravilhoso, o documentário que você fez. O Rota Polar é um filme que está na Globoplay. É um documentário sobre uma viagem que nós fizemos, o Igor e eu, em 2022, no Oceano Ártico, por um lugar chamado Passagem Noroeste, que é uma passagem que fica no norte do Canadá, por um conjunto de ilhas. Essa passagem ela estava fechada há séculos por causa da calota polar, o gelo, né? O gelo no Ártico, o oceano se funde com a terra, né? Diferente da Antártica, que está longe, né? É um continente com gelo cercado por mar. E essa passagem ela vem abrindo, né? O gelo da calota polar ele vem derretendo nos últimos 30 anos, gradativamente, e ela vem abrindo e alguns barcos vêm navegando no mês de agosto praticamente, né? Todos os anos no verão do Ártico. E a gente fez essa viagem também num barco aberto, sem cabine, sem motor, para fazer um filme para mostrar que de fato a calota polar está nesse processo de derretimento e de que nós temos que olhar um pouco mais para o nosso planeta. É complexo falar sobre as mudanças climáticas porque são várias as razões, né, disso está acontecendo. Eu acho que tem muitas razões que nós desconhecemos, mas basicamente eu vejo que está muito ligado ao excesso de consumo, né? Porque se a Terra tivesse 1 bilhão de pessoas, a gente não teria problema de emissão, de floresta, de plástico, de nada. Quer dizer, os problemas iam ser muito menores, né? A gente está com uma perspectiva de ter, sei lá, 10 bilhões até 2050, se eu não me engano. Então, você começa a ver que o discurso dentro das empresas, ele está um pouco na contramão da natureza, né? Porque as empresas estão todas pensando em crescer 3% ao ano, 10%, só que os recursos são finitos, né? Então, eu acho que é um momento que todos nós devemos reavaliar os nossos hábitos de consumo. Se você precisa trocar o carro toda hora, se você pode andar de bicicleta. Sim. Por exemplo, uma camisa precisa de 1000 litros de água para fazer uma camisa, né?
carne e tudo mais. Você pode... não vai... Né, o mundo não vai deixar de comer carne tão cedo, ninguém vai deixar de comprar roupa, né? E também a gente nem teria como estruturar economicamente o país, o mundo, né, para não ter consumo nenhum. Isso é impossível, né? Mas as coisas podem caminhar para um termo um pouco mais equilibrado, né? Com certeza. Mas eu creio que, assim, a minha percepção é que nós temos que nos preparar para vivermos tempos mais difíceis, né? Acho que todo mundo vai ter a experiência do meu barco, viver com pouco. Legal. Esse documentário é muito interessante, na Globoplay, e ele acabou também de publicar um livro, né, para jovens, não é isso? Vai sair dia 10 de outubro aqui em São Paulo, um livro em quadrinhos, que é um HQ, né? É um livro de 12 a 16 anos, para a rede pública, também privada, que é uma história de um garoto e o velejador e o amigo dele, o cachorro, que é o Espaguete e o Picolé, e eles vão para a Patagônia averiguar a contaminação do plástico. Mas o livro não é... O projeto não é apenas um livro, porque o livro ele tem 50 QR Codes, então ao longo da leitura os jovens vão com o telefone assistindo mini documentários de 2 minutos, 1 minuto e meio sobre geografia, história, plástico, meio ambiente, enfim, vida animal. E esse conteúdo vai todo para uma plataforma digital de streaming, que na verdade é um canal que a gente está montando para falar de educação ambiental para os jovens. Então vai ter um espaço para live, vai ter um personagem com inteligência artificial que vai saber tudo das viagens que eu fiz, que é o Espaguete, né? Ele tem uma área de professores, área de aluno, vai ter dentro o manual do professor, ou seja, as escolas que recebem o livro, elas têm que aprender a ensinar o livro para os alunos, né? E o interessante é que dentro desse projeto, que é muito grande, a gente tem a Ânima Educação como parceiro, e os próprios alunos da Ânima Educação estão editando os filmes e o conteúdo digital do livro. Então, no final do ano, a gente vai ter a primeira versão digital do livro na plataforma. Além do livro físico, você tem todo esse universo que você vai navegar. E o interessante é que todos os anos nós vamos mudar todos os links. O livro vai ficar sendo atualizado semestralmente. Nossa, que projeto maravilhoso. Pessoal, nós vamos terminando já esse bate-papo. Eu fiquei impressionado com a tua história, né? Um jovem que começou trabalhando no bar, depois entretenimento, casas de show, velejador, e agora um escritor, e agora um entusiasta, né? Viver realmente a vida com um propósito, ajudando o planeta. Exatamente. Beto, agradeço imensamente. Me passa os contatos aí para as pessoas que querem conhecer o muito teu trabalho. Meu nome é Beto Pandiani, então o Instagram é Beto Pandiani, o LinkedIn é Beto Pandiani, o meu site é betopandiani.com.br e o YouTube é Beto Pandiani. O YouTube é um canal interessante porque lá tem filmes, tem 160 entrevistas, mini documentários. No meu Instagram tem, já tem umas 2.000 publicações, vários textos, diários de bordo, reflexões. Maravilhoso o seu trabalho. Tem muito conteúdo. Obrigado, viu, Beto? O que menos tem é selfie. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, Beto. Obrigado.